Olá, eu sou a Joana Rita Souza e estou aqui para te desafiar a pensar comigo sobre algo que é muito importante para um filósofo, e sobre o qual nós às vezes temos muito dúvidas e não sabemos explicar muito bem o que é. Isto se calhar até é muito comum nos filósofos, vais-me tu dizer. Mas enfim, vamos ver. O que é que tu achas? Então qual é que é o meu desafio de hoje? O meu desafio é pensar o que é uma pergunta, ok? Este é o meu desafio. Pensar o que é uma pergunta. E eu trago aqui uma série de coisas escritas numas cartas e que temos que averiguar se são perguntas ou se não são perguntas. Então, qual é que é a proposta que eu faço? Podes imaginar aí um espaço na tua casa, na tua mesa de trabalho ou no chão, onde tiveres um bocadinho de espaço. E podes colocar uma folha, se tiveres folhas de cores diferentes, ótimo, se não tiveres cores diferentes não faz mal, podes escrever com canetas de cores diferentes, como tiveres. Eu tenho aqui cores diferentes, tenho folhas de cores diferentes, aliás, então tenho 3 folhas onde eu vou arrumar, por assim dizer, aquilo que tenho, estas cartas que têm coisas escritas, e posso arrumar em 3 situações diferentes. Eu digo sempre que estas folhas, quando estou a fazer estes jogos, digo, é para imaginarmos que estas folhas são caixas onde nós arrumamos coisas. Eu sei que não são, mas como nem sempre consigo levar caixas para os sítios onde vou trabalhar, acabo por usar esta ideia das folhas que são caixas. Então a primeira caixa, ou uma das caixas onde nós podemos arrumar estas coisas, é a caixa verde, onde diz é uma pergunta. Portanto, podes escrever numa folha o que é uma pergunta. Outra folha que deves ter aí é o não é uma pergunta, sendo que este sinal significa não. Então vais arrumar, neste caso aqui, no meu caso é a folha vermelha, não é uma pergunta. E ainda podes ter uma outra folha que diz não sabemos, ou seja, que é a folha azul, no meu caso, e onde eu vou arrumar as coisas que eu não sei bem se são perguntas ou se são ou se não são perguntas. E depois eu tenho várias cartas, por acaso estas cartas são daquelas cartas de jogar, não são gigantes, são em tamanho muito grande, onde colei deste lado etiquetas e tenho algumas coisas que nós vamos ver se são perguntas ou não. E vou começar por tirar algumas aqui, assim, enfim, a ver o que é que tu achas. E então a primeira que saiu, e se a minha letra não for muito clara, peço desculpa. Queres brincar comigo? Não queres? É uma pergunta? Ou não é uma pergunta? Ou não sabemos? Queres brincar comigo? Não queres? Queres brincar comigo? Não queres? Queres brincar comigo? Não queres? Será que é uma pergunta? Se quiseres podes parar o vídeo e pensar um bocadinho. Como se chama o teu irmão? É uma pergunta? Não é uma pergunta ou não sabemos? Quantos anos tens? Que tal? Pergunta? Não pergunta ou não sabemos? Quando quiseres podes parar o vídeo para pensar. Não te esqueças disso. Gostas muito de gelado? É uma pergunta? Não é uma pergunta? Não sabemos. Mas porquê que os números nunca acabam? Aliás, mas porquê que os números não acabam? Estava a ler mal. É uma pergunta? Não é uma pergunta? Não sabemos? Como é que está a tua arrumação? Tens muitas coisas na pergunta? Tens muitas coisas no não é uma pergunta? Queres parar o vídeo para ver melhor? E lembra-te de pensar o que é que faz com que uma pergunta seja uma pergunta. O que é que aquilo lá tem escrito que me faz dizer que é uma pergunta ou não? Ou o que é que lhe falta? Não é? Podes pensar assim, o que é que lhe falta para poderes dizer se é uma pergunta ou não é? E aí, se pode-lhe faltar alguma coisa e tu tenhas por um não sei. Quantas cores tem um arco-íris? É uma pergunta? Não é uma pergunta? Não sabemos. Até, vou, até preciso ajeitar os óculos para ler melhor. Como é que sabemos o que é sonho e o que é realidade?
É uma pergunta? Não é uma pergunta? Ou não sabemos? Hum? É 2 vezes 2. Eu sei, agora vais saltar, tem uma resposta, é 4, mas eu não quero saber quanto é que é. Quer dizer, não é importante neste exercício saber quanto é 2 vezes 2. O importante é saber se isto que aqui está é uma pergunta ou não. Ah, já sei o que é que estás a pensar. Como há uma resposta, se calhar é uma pergunta. Porquê que o céu é azul? É uma pergunta, não é uma pergunta ou não sabemos. Quem sou eu? Eu sou a Joana Rita Souza e tu? Como é que te chamas? Mas não é isso que eu quero, pois não. Eu não quero saber quem és tu. E também não sei se saber o teu nome chega para saber quem tu és. Mas isso já são outras questões. Nós podemos falar numa outra oficina num futuro próximo. Isto que aqui está é uma pergunta, não é uma pergunta ou não sabemos? Hum, Será que a Terra é mesmo redonda? É uma pergunta, não é uma pergunta ou não sabemos? Como é que está aí a tua arrumação? Lembra-te, temos aquelas cartolinas coloridas ou aquelas cartolinas sem cores, mas com o é uma pergunta, não é uma pergunta ou não sabemos. Como é que está a tua arrumação? O que é que até agora, como é que tens distribuído este jogo? Hum? Sabes que a qualquer momento podes parar o vídeo e tomar notas, escrever e pensar um bocadinho na resposta que me vais dar. Se isto que aqui está é uma pergunta, não é uma pergunta ou não sabemos. Não gosto quando gritam comigo. É uma pergunta ou não é uma pergunta? Ou não sabes? O que há de diferente entre este e este? Bem, pode ser um exercício interessante. Perceber se há algumas diferenças entre as várias cartas. Hum? Deixa-me ver mais alguma diferente. Vai pensando. Nós não temos pressa. Aqui há alguma diferença? Naquilo que me falam como estás. Vais dizer que a minha letra é um bocadinho tonta, mas isso já são outras questões. O que é que te parece? A que horas vamos para casa? É uma pergunta, não é uma pergunta, não sabemos. Onde é que vais arrumar esta carta? O sol é bonito. Ainda não quer saber se tu achas que o sol é bonito ou não. Não é isso que importa agora. Podes pensar sobre isso também. Mas agora o que é importante perceber é se isto que aqui está escrito é uma pergunta ou não é uma pergunta, ou não sabemos. O que é que te parece? Será que as fadas existem? Hum, Ok, não vamos por aí, não vamos para a resposta. Mas será que as fadas existem? Como está aqui escrito, é uma pergunta, não é uma pergunta ou não sabemos? Tantas ideias para pensar o que é uma pergunta. Daqui a pouco não caibo no ecrã. Não consigo encontrar espaço para tantas coisas. Serão perguntas ou não? Agora já nem sei o que é uma pergunta. Precisas de um bocadinho de tempo a pensar. Eu sei que são muitas ideias. Mas o que tu podes fazer é agora parar este vídeo, voltar atrás e tomar nota de todas as ideias que eu te mostrei que estavam aqui nas cartas. Escreves essas ideias todas numa folha aí, cortas e ficas com várias, como se fossem estas cartas, ou mesmo se tiveres cartas aí em casa que possas usar, que não sejam baralhos que tu não estás a usar, podes fazer essa colagem, usar essas cartas, e depois o que podes fazer é jogar este jogo com as pessoas aí em casa, com os teus pais, com os teus irmãos, com os teus avós, com os teus colegas, enfim. Até podes fazer este jogo sozinho e tomar nota do que é que tu achas que é
que é uma pergunta ou não é uma pergunta ou não sabes. E ir escrevendo as razões, dizer porque é que tu achas que é uma pergunta e não é. E sabes o que é que eu gostava mesmo, mesmo, mesmo que tu fizesses depois? Era que me fizesses chegar as tuas ideias, partilhasses as tuas ideias, pode ser aqui nos comentários deste vídeo, e se estiveres a comentar aqui neste vídeo, podes até, pode haver outras pessoas a comentar também, podes começar a entrar em diálogo com elas, pode ser muito interessante, mas eu certamente vou espreitar aqui as redes sociais do Alijó e do Camais, e vou querer saber quais é que foram as ideias que tu tiveste quando estavas a fazer este jogo, sozinho ou acompanhado, e depois até podemos trocar ideias. Parece-te bem? E este parece-te bem é uma pergunta ou não é uma pergunta? Eu sei, isto da filosofia embrulha, não é? E depois parece, às tantas já estamos um bocadinho confusos. Mas não fiques melindrado ou melindrada com, com a confusão, porque a confusão faz parte. O que é importante é nós percebermos que estamos confusos e depois andarmos ali à procura de desfazer a confusão. É como se fosse assim um novelo cheio de nós, sabe? Um novelo de lã ou sei lá. Estou a pensar noutra coisa que seja. Às vezes o nosso. Bom, o meu, pelo menos. O meu estojo das canetas e dos lápis, aquilo está uma grande confusão. Eu quero encontrar uma caneta e às vezes tenho que andar ali a mergulhar para procurar, para encontrar uma caneta no meio de tanta coisa. Mas a questão é, temos com um bocadinho de tempo, paciência, abrimos os estojos com calma e irmos procurando. Às vezes temos que tirar tudo nesse processo, não é? Andamos aqui à volta o que é uma pergunta, o que não é uma pergunta, o que é que eu sei sobre o que é uma pergunta, o que há igual nas coisas que eu digo que são perguntas, o que há de diferente nas coisas que eu digo que não são perguntas, e pensar um bocadinho nisso tudo e perceber, ok, se calhar não estou assim tão confuso quanto isso. Posso não ter tantas certezas, mas já não estou confuso, já estou um bocadinho mais próximo da clareza. E esse é sempre o caminho da filosofia, aproximar-nos o mais possível da clareza das ideias e dos pensamentos. Portanto, fica à espera dos teus comentários aqui no vídeo e das tuas ideias também. Se quiseres, podes também enviar-me um e-mail para joana@filosofiaparacrianças.pt e nós podemos continuar a conversar assim, dessa forma. Fica bem e até já!